Olá pessoal, meu nome é Nayara. Hoje nas dicas de português eu vou falar um pouco sobre figuras de linguagem. Essa vai ser a primeira parte de 2 aulas. A gente vai ver um pouco sobre a classificação e alguns exemplos das figuras de linguagem. Temos aqui uma breve definição. A figura de linguagem é uma forma de expressão que se distancia das regras de linguagem denotativa. Assim, ela pode ser plurissignificativa. Então, as figuras de linguagem são expressões que a gente usa além da linguagem, a linguagem mais objetiva, que seria essa linguagem denotativa. Então, as figuras de linguagem são usadas para dar mais significado às coisas que a gente quer dizer. Nessa primeira parte, a gente vai ver, em relação à classificação, as figuras de palavras ou semânticas e as figuras sintáticas ou de construção. Na próxima parte, a gente vai ver sobre figuras de pensamento e figuras sonoras ou de harmonia. E no final, eu vou mostrar alguns exercícios para a gente fixar melhor. Então, começando com as figuras de palavras ou semânticas, a gente tem a metáfora, que é uma comparação implícita de coisas distintas a partir de uma característica em comum. Por exemplo, essa sala é um forno, né? A sala não é literalmente um forno, mas quando a gente diz isso, a gente está comparando com o calor que existe dentro de um forno. Então esse é o sentido da metáfora. Ou, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, né? Que é a linha do poema de Fernando Pessoa. Temos também a símile, que é uma comparação explícita de coisas distintas a partir de semelhança específica e objetiva. Por exemplo, Jubes-Cleide é bela tal qual uma flor, ou seus olhos são como jabuticabas. Então a comparação é explícita porque usa essas construções, por exemplo, como ou tal qual. A analogia, ela é uma correspondência, uma aproximação direta entre coisas distintas. Por exemplo, para muitas pessoas, a felicidade é semelhante a uma bola. Querem-na de todo jeito e quando a possuem, dão-lhe um chute. Ou também outro exemplo são a comparação na biologia entre as asas de insetos e aves que têm a mesma função, que é fazer o animal voar, mas são anatomias, né, bem diferentes. Temos também a metonímia, que é a transposição de significados, considerando parte pelo todo, por exemplo, a expressão cabeças de gado, ou quando a gente diz, por exemplo, ela gosta de ler Marx, sendo que a gente está subentendendo que é ler as obras de Marx. Temos também a perífrase, que é quando a gente tem um nome ou termo substituído por uma característica marcante ou fato que o tenha tornado célebre. Por exemplo, moro na cidade onde o sol nasce primeiro, que é uma das formas que a cidade de João Pessoa é conhecida. Ou, por exemplo, hoje vi o rei da selva no zoológico, que no caso é uma expressão que se refere ao animal leão, né? Temos também a sinestesia, que é uma mistura de 2 ou mais sentidos humanos. Por exemplo, um silêncio amargo invadiu a sala, que aí a gente tem o silêncio em relação à audição e o amargo em relação ao paladar. Ou, por exemplo, seu olhar era doce e quente, que aí a gente tem o doce no paladar e o quente do tato. Temos também a hipérbole, que é um exagero ou exaltação de uma ideia para causar impacto e entusiasmo. Por exemplo, estou morta de fome, ou já falei milhões de vezes que não quero. Temos também a catacrese, que é um termo emprestado, entre aspas, né, para designar algo que não tinha nome próprio. Por exemplo, a expressão maçã do rosto ou pé da mesa, que são objetos que já existiam, mas a gente usa para designar um novo objeto que não tinha nome antes. Ainda nas figuras de palavras ou semânticas, a gente tem também o eufemismo, que é o oposto da hipérbole. Então é uma expressão que é para dar um tom mais leve. Por exemplo, depois de um mês na UTI, ele descansou em paz. Ou também outro exemplo, ela deu à luz uma menina linda e saudável. Temos também o pleonasmo, que é uma redundância ou uma repetição desnecessária, que também é um vício de linguagem. Por exemplo, vamos fugir para outro lugar, baby, naquela música, né, de Skank. E minha mãe mandou entrar para dentro de casa. Temos também a anáfora, que é usada para dar mais ênfase à mensagem, por meio de repetições de palavras. Nesse caso não é considerado vício de linguagem. Por exemplo, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ou também, por exemplo, eu quero amor, eu quero alegria, que aí é a repetição
do é preciso ou eu quero. Uma parte da frase que é repetida várias vezes para dar ênfase. Temos também a ambiguidade, que é uma expressão ou frase com duplo sentido, também considerada vício de linguagem. Por exemplo, um primo contou ao outro que sua mãe estava doente. Aí nesse caso fica incerto a mãe de qual primo a gente está falando. Outro exemplo também o pai levou o bebê para seu quarto porque ele estava chorando. Aí não fica claro de quem é o quarto nem quem estava chorando, se era o pai ou o bebê. E aqui, para completar as figuras de palavras ou semânticas, a gente tem a autonomásia, que é a substituição do nome de uma pessoa por um conjunto de palavras que a caracteriza. Por exemplo, hoje conheci o rei do futebol num evento, no caso o rei do futebol, que é um título dado ao jogador Pelé. Ou outro exemplo também, a rainha virgem reinou por 45 anos, que aí rainha virgem é um nome dado à rainha Elizabeth I da Inglaterra. A gente tem a alegoria, que é usada para ampliar o significado de uma palavra ou oração, para transmitir sentidos além do literal. Por exemplo, a vida é uma ópera, uma grande ópera. Ou também temos como exemplo as histórias de fábulas, parábolas e contos. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, ou a fábula da cigarra e a formiga, e também o mito da caverna. E para finalizar, a gente tem a simbologia, que é o uso de símbolos para indicar coisas ou conceitos. Por exemplo, o símbolo da pomba branca, que é relacionado à paz, ou a cruz, que no caso é o símbolo do cristianismo. Agora, nas figuras de construção ou sintáticas, a gente tem a elipse, que é a omissão de termos sem prejuízo ao sentido. Por exemplo, a frase quero mais respeito, fica subentendido o eu quero receber. No caso, o eu e o receber, eles ficam subentendidos, porque a omissão desses dois termos não prejudica o sentido da frase. Ou também no caso, fui às margens do São Francisco admirar sua beleza. Então aí a gente pode omitir o eu e o rio, porque fica subentendido sem prejuízo ao sentido da frase também. A gente tem também a zeugma. A zeugma é semelhante à elipse, mas ela é específica para omitir nomes ou verbos citados anteriormente na frase ou no texto. Por exemplo, meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Então o era, no caso o verbo era, fica subentendido. A omissão dele não prejudica a compreensão da leitura. E também, por exemplo, eu prefiro corrida, ela caminhada. Aí nesse caso o prefiro, no caso ela prefere, o prefere fica meio subentendido também. A gente tem a silepse, que é a concordância com uma ideia, não com uma palavra. Por exemplo, nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. No caso, a concordância meio que deveria ser nem tudo tem os modernos. Ou, por exemplo, o casal se atrasou, estavam se arrumando. A concordância do verbo para o sujeito casal seria estava, mas como o casal é formado por duas pessoas, a concordância ficou com esse sentido de ser duas pessoas, no caso. Outro exemplo também é o hipérbato, que é a inversão da ordem direta da frase. Por exemplo, ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, que é a primeira frase do hino nacional, né? No caso, se fosse seguindo a ordem direta da frase, provavelmente seria tipo, ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Aí no caso, para dar um ar mais poético, foi invertida a ordem da frase, né? Outro exemplo também, dorme tranquila a menina. Normalmente a ordem da frase seria a menina dorme tranquila. A ordem normal da frase, né? Sujeito, verbo, objeto, complemento, etc. Aí ainda nas figuras de construção ou sintáticas, a gente tem também o polissíndeto, que é a repetição de conectivos ligando termos da oração ou períodos, normalmente conjunções coordenativas. Por exemplo, há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem turge, nem muge. Ou outro exemplo também, ela faz bolos e tortas e biscoitos e pudins. Então tem essa repetição dos conectivos. E o assíndeto é o oposto
o oposto disso, né, do polissíndito. O assíndito vai ser a omissão desses conectivos, ou geralmente substituindo eles por uma vírgula. As duas frases anteriores, por exemplo, ficariam: há 2 dias meu telefone não fala, ouve, toca, tuge nem muge. O nem repetido várias vezes a gente omite. Ela faz bolos, tortas, biscoitos, pudins. No caso, todos os conectivos a gente omitiu e trocou por uma vírgula. E também o anacoluto, que é a alteração na estrutura da frase, interrompendo-a por algum elemento inserido de forma meio solta na frase. Por exemplo, umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas de tão imprestáveis. Então fica essa frase meio quebrada assim. Ou, por exemplo, meu vizinho soube que ele está no hospital. Aqui, para dar uma fixada, eu trouxe mais alguns exemplos para a gente pensar qual caso seria cada frase dessa. Eu vou dar um tempinho e aí vocês podem pausar o vídeo se quiser para pensar melhor. E depois, em seguida, eu vou colocar qual seria cada caso. Então, a primeira frase é: sonhei que estava voando como um pássaro. A segunda: sujei a manga da minha camisa ao encostar na parede pintada. A terceira: não vou me calar, não vou recuar, não vou resistir. A quarta é: Sua Santidade hoje fez um discurso no Vaticano pedindo a paz entre os povos. A quinta frase é: meu grupo discordou novamente na reunião, querem sempre coisas diferentes. E a última: a rua estava lotada. Vi adultos, crianças, animais, carros, barracas. Vocês podem pausar o vídeo para pensar melhor e eu vou mostrar agora as classificações. Bom, essa primeira frase, ela é um caso de símile por causa da comparação explícita usando como. A segunda frase é um caso de catacrese, porque que fala da manga da camisa, né, que a manga era uma fruta que foi usada para designar a parte da camisa que fica em volta do braço. A terceira frase é um caso de anáfora, porque tem a repetição do não vou para dar mais ênfase à frase. A quarta frase é um caso de antonomasia, porque usa o título Sua Santidade para se referir ao Papa da Igreja Católica. A quinta frase é um caso de silepse, porque tem a concordância, no caso, o querem concorda com a ideia de várias pessoas formarem um grupo, ao invés de concordar com a palavra grupo. E a última frase é um caso de assíndeto, porque ele, no caso, ele vai omitir os conectores e substituir por vírgulas para designar as várias coisas que a pessoa viu na rua, no caso, adultos, crianças, animais, carros e barracas. Bom, é isso basicamente por essa primeira parte. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Espero que tenha dado para entender bem e muito obrigada pela atenção.